Cláudio Humberto chegando por aqui. O Cláudio Humberto, a gente fala tanto dos ministros do STF, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes, que a gente fala, olha, como é que ele aparece ali, né? Como que seria, né? Um dos alvos do 8 de janeiro, e mesmo assim ele é relator. Como que acontece, se eu não me engano, foi o próprio Alexandre de Moraes, não foi que pegou também um jatinho de alguém aí para ver algum jogo do time dele e tal, tarará, tarará. Aí agora a gente tem o ministro Dias Toffoli também, pega jatinho com o Banco Master, que a gente sabe que agora está correndo em segredo de justiça. Hoje, os ministros do STF estão tanto com holofote para o bem e para o mal, né, para todo mundo ficar sabendo. Agora, nos faz, obviamente, colocar um ponto de interrogação a mais quando a gente vê mais um pegando carona, tá ali junto de alguém que está envolvido com um banco, que agora vira segredo de justiça, que ele vai ser da relatoria, que ele tá... Fica complicado para a gente entender tudo isso, não fica, não? Ou fica fácil eu que estou complicando, Cláudio Humberto? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Paula, muito boa tarde. Você está certa, as pessoas ficam intrigadas, né? Não há quem não se lembre da antiga sentença, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? A mulher de César. Bom, o fato é que o mais grave disso tudo é que a decisão do ministro Dias Toffoli, tornando o segredo secretíssimo, se é que se pode denominar assim, o caso do Banco Master no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é o segredo máximo, pelo qual não se pode saber nem sequer quais são os advogados que estão atuando no processo. Só para você ver como é radical isso aí. Ninguém pode saber nada, absolutamente nada. Essa decisão foi tomada depois dessa viagem ali dos dois amigos, o advogado que requereu isso e o ministro que concedeu essa medida. É tudo muito estranho, é tudo muito entristecedor, desanimador, digamos assim, para os brasileiros de uma maneira geral, né? O que nós temos é aquela convicção ainda de que a justiça é a última trincheira do cidadão. Quando aquela trincheira começa a ficar, enfim, um tanto quanto é questionada quanto à sua legitimidade, mas principalmente quanto ao seu comportamento, aí a coisa já fica ruim para todo mundo, né? Para o próprio país, para as instituições, de uma maneira geral. É muito triste a gente observar tudo isso, mas pior do que isso acontecer é que não há nenhuma consequência de uma atitude como essa. Quando a gente olha e chegar no momento que quando a gente fala do Brasil, é assim mesmo, duvido, são eles que decidem. E aí a gente está aqui, né, nessa situação que a gente se encontra. E, inclusive, a gente falou tanto sobre penduricalhos, sobre umas coisas absurdas que sempre acontecem, só que não tem penduricalho somos nós, né? Porque, vou te dizer, só você. E aí em Brasília, esse povo que trabalha ali dentro, todo mundo tem penduricalho, viu? Até a gravata dos ministros do STF, que a gente falou, né? Custa um horror. Aí tem uma proposta de emenda constitucional prevendo a extinção da Justiça do Trabalho, voltando a ganhar força aí em Brasília. Em como é que vai ficar essa história? Conta pra gente. Então, Paulo, olha, já tem quase o apoio de quase 70 deputados federais à proposta de emenda que prevê a extinção da Justiça do Trabalho, como você disse, que é um ramo jabuticaba do judiciário brasileiro, né? Só existe por aqui mesmo, ou em um outro país mais atrasado ou dominado pela burocracia. Essa proposta é de um deputado de São Paulo, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, uma proposta corajosa, viu? Porque mexe num vespeiro. Inclui também a extinção de órgãos penduricários da Justiça do Trabalho, como o Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho, também como a Justiça Trabalhista, acusado frequentemente de dar prioridade em sua atuação ao ativismo ideológico. Setores da Justiça do Trabalho são acusados até mesmo de ignorar a lei, sobretudo depois da reforma trabalhista do governo Michel Temer. E essa situação chegou a tal ponto que o Supremo Tribunal Federal, dias atrás, chegou a decidir, ou decidiu, por absorver atribuições do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, para conseguir com isso fazer valer as suas próprias decisões, as decisões do Supremo no âmbito das relações de trabalho. Essa proposta de emenda tem ainda um longo caminho pela frente, precisa de mais 100, cento e poucas assinaturas para tramitar com o PEC verdadeiramente, mas ela já enfurece as entidades que existem
para defender essa turma aí que gravita em torno da Justiça do Trabalho. Eles alegam que o projeto ameaça os direitos dos trabalhadores, mas isso é falso. Os direitos estão garantidos na legislação. O que a proposta faz é partir do princípio de que não há qualquer demanda trabalhista que não possa ser resolvida na justiça comum por magistrados que são de carreira e, portanto, absolutamente habilitados para tomar decisões dessa natureza. O que a proposta ameaça mesmo são as regalias, né, e os privilégios dessa turma pendurada na Justiça do Trabalho, que custa muito caro ao Brasil. Imagine que levantamentos recentes apontam que a chamada Justiça do Trabalho custa quase o triplo dos cerca de 8 bilhões anuais, em média, que rende aos trabalhadores através de suas decisões, né? Bom, o fato é que sairia mais barato, ao que dizem os especialistas, pegar essa grana, distribuir com os trabalhadores de uma maneira geral, sem precisar de qualquer demanda. É mais barato do que manter uma justiça do trabalho que custa, em média, 3, 4 vezes esse valor. Os integrantes desse ramo jabuticaba da justiça não têm o que reclamar dos seus salários, né? Salários elevadíssimos, mordomias, regalias, privilégios. Recentemente, só para lembrar aqui, depois de manifestações de muita indignação, o novo presidente do TST, que é o ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, cancelou um contrato milionário. Você se lembra disso, viu, Paula? Aquele contrato milionário para a decoração, a ambientação de uma sala VIP exclusiva para ministro do TST no aeroporto de Brasília. Veja que absurdo. Outra regalia também que custou muito cara foi mantida, apesar de toda a onda de indignação que se seguiu ao seu anúncio. Imagine que cada um dos 27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho ganhou um carrão Lexus, que é a marca de luxo da Toyota, o modelo ES300H, um carro híbrido, que custou, em média, cerca de R$350 mil cada um deles. Tudo por nossa conta. E essa luxuosa mordomia acabou custando mais de 10 milhões de reais, Paula. É exatamente esse tipo de privilégio que eles não querem perder. Aí, quando a gente quer delegacia da mulher, não tem dinheiro. Quando a gente quer mais vaga ali para a população na área da saúde, não tem. Educação não tem, porque gastam desse jeito. De dizer. Ai, Cláudio Humberto, vamos com fé, vai. Esperança, é só segunda ainda. Beijo para você, até amanhã. Beijo, bom trabalho, boa semana. Obrigada. E agora tem uma visita ilustre aqui, Marcos Sadoc, direto do Rio de Janeiro. O plenário da Alerj está discutindo agora a prisão do Bacelar, que foi afastado. O CCJ já decidiu que ele pode responder em liberdade. Vamos ali com o Sadoc, que está lá, ó, todo alinhado. Saudade sua, Sadoquinho. Conta como é que está a discussão por aí. Boa tarde, bem-vindo.